Doutor, a nossa pauta aqui é um pouco na esteira dessas dezenas, né, de reclamações que existem contra os procuradores de Curitiba, especialmente da Lava Jato. São dezenas de reclamações no Conselho Nacional do Ministério Público, também tem reclamações contra o ex-juiz Sérgio Moro no CNJ, e o que a gente vê na imprensa são notícias de que essas reclamações vão sendo proteladas, né, o julgamento vai sendo adiado infinitamente, nunca entra em pauta. Quando chega perto de julgar, a prescrição já está ali em cima. Para quem está acompanhando de fora, passa essa sensação de impunidade, né? Eu queria ver, na sua visão, doutor, qual que é a origem de toda essa lentidão em relação às reclamações da Lava Jato? Olha, hoje, mais do que nunca, chegou a hora de se abrir a caixa preta da Lava Jato. Ontem foi um dia muito especial. Teve uma live do Grupo Prerrogativas muito importante com o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, e ali ele trouxe, né? A gente pôde ouvir da boca dele, Procurador-Geral da República, as mesmas críticas que nós, juristas, comprometidos com a Constituição Federal, defensores do Estado Democrático de Direito, tudo aquilo que nós estamos dizendo, né? Nós viemos aí desde 2015, 2016, denunciando os métodos arbitrários e tirânicos da tal força-tarefa que hoje, pós-Vaza Jato, descobrimos que era composta pelos delegados de Polícia Federal, pelos procuradores da República, mas o coach desse time todo, né, para usar o termo da moda, era o juiz Sérgio Moro. Então, todos esses métodos arbitrários que nós, né, juristas, advogados, comprometidos aí na defesa dos direitos fundamentais, vínhamos denunciando ponto a ponto, isso foi desvelado com a Vaza Jato, descortinado, tudo aquilo que a gente já supunha, claro que a gente não tinha conhecimento de quão profundas eram essas relações obscenas entre juiz e procuradores, mas tudo isso veio com a Vaza Jato. E agora, na boca do Procurador-Geral da República, esses métodos tirânicos, o Procurador-Geral da República disse que eles têm lá arquivos, mais de 50 mil documentos obscuros, ele disse, né, mais de 38 mil pessoas, informações de mais de 38 mil pessoas, que a tal força-tarefa vai pensando e vai investigando e vai denunciando de acordo com as próprias conveniências. Então, mais do que nunca, hoje está muito claro que essa caixa preta precisa ser aberta, que esses agentes do sistema de justiça, que deveriam ser, acima de tudo, os fiscais da lei, fraudaram a lei com propósitos políticos, implementaram aí um projeto pessoal de poder, fraudando o sistema de justiça, são, na verdade, militantes políticos que se valem dos cargos no sistema de justiça para impor suas preferências ideológicas e políticas, e isso tem que ser, a partir de agora, passado a limpo. E nós só vamos passar limpo isso de duas formas. São duas as medidas que precisam urgentemente serem implementadas aí. Em primeiro lugar, os habeas corpus que questionam a suspeição dos procuradores e do juiz Sérgio Moro. Esses habeas corpus que estão no STF devem ser julgados, deve ficar reconhecida para a história, né, e para produzir efeitos concretos agora, anular esses processos todos que foram aí, não chegaram a ser nem processos, são encenações, né, são fraudes, são engodos, só tem a forma de processo, tem o conteúdo de perseguição tirânica. Esses processos devem ser anulados e a história deve ser passada limpo. A gente precisa que o STF reconheça finalmente que os procuradores da República que atuaram na Força-Tarefa e o juiz Sérgio Moro, na verdade, que atuaram em conluio aí, não poderiam ter processado, investigado e julgado o presidente Lula. Que tudo isso não passou de um projeto pessoal e político mesmo, no sentido da palavra de poder, né? Não houve ali a aplicação da lei ao caso concreto. Então, essa é a primeira medida, julgar esses habeas corpus. E uma segunda medida é responsabilizar esses procuradores
responsabilizar o ex-juiz Sérgio Moro por tudo que eles fizeram. Enquanto a gente não tiver esses dois pilares, os processos anulados, reconhecida a parcialidade e a responsabilidade aplicada e reconhecida e as punições administrativas, disciplinares e, quiçá, criminais para procuradores e para o juiz Sérgio Moro, enquanto a gente não tiver essa estrutura definida, a gente vai sempre conviver com esse fantasma autoritário. Agora, doutor, responsabilizar os promotores, por exemplo, é um papel do Conselho Nacional do Ministério Público, correto? A gente tem aí, por exemplo, a ação que estaria na pauta esse mês seria a reclamação contra o Deltan Dallagnol e os colegas dele lá em Curitiba a respeito do uso daquele PowerPoint na denúncia do caso Triplex, né, contra o ex-presidente Lula. Essa ação foi adiada pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público mais de 40 vezes, já está beirando a prescrição. Prescreve agora a pena máxima, que seria a demissão dos procuradores, prescreve agora em setembro. Como considerar, então, que vai haver essa reparação para a sociedade, né, essa punição dos procuradores de alguma forma, se o próprio Conselho do Ministério Público adia isso em caráter indefinido, né? Realmente fica muito difícil para a sociedade compreender essa demora em... Na verdade, não estou nem falando da demora de punir, estou falando da demora de responsabilizar e julgar, basicamente, né? Que eles considerem inocente, mas que o digam, não fiquem protelando isso de uma forma que passa uma mensagem muito ruim realmente para a sociedade. De qualquer forma, eu acho que a punição, a responsabilização desses procuradores não se esgota no Conselho Nacional do Ministério Público. A se comprovar todos os fatos que a Vaza Jato levantou, temos aí algumas caracterizações, ao menos em tese, de crime. Então, os procuradores da República devem responder disciplinarmente perante o Conselho Nacional do Ministério Público, mas acho que não se limita a isso. Acho que eles devem responder com o patrimônio deles pelo dano que eles causaram às pessoas perseguidas nessa fraude que foi a Lava Jato. Acho que eles devem, se comprovadas as acusações e todos os fatos trazidos pela Vaza Jato e por outras fontes, como delatores testemunhas que nunca foram ouvidas, como Tacla Duran, traz fatos importantes, né? E tantas outras pessoas que enfim, temos que mexer nos arquivos da Odebrecht, temos que saber o que veio de lá. Então, assim, todas essas condutas dos procuradores resvalam sim na esfera criminal e, em tese, podem configurar crime. E, se configurar crime, devem ser julgados também perante a justiça criminal. Então, acho que não se esgota, né, nas sanções disciplinares do CNMP, deveriam sim responder, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, deve responder, deve dizer, se acha inocente, que diga, que bote em pauta, que julgue. Né? Mas a responsabilidade é muito maior, a responsabilização dessas pessoas, eu tenho certeza que a história vai absolver pessoas condenadas injustamente, como o presidente Lula, como o Vacari, como outros tantos que passaram por situações de extremo sofrimento e uma tortura mesmo, aquilo ali que se viu em nome de um projeto político. Tenho certeza que a história absolverá essas pessoas e tem um lugar especial para esses carrascos que, como tiranos, manipularam o sistema de justiça com o objetivo de impor seus projetos pessoais de poder. Eu conversei com alguns advogados que são defensores de réus da Lava Jato. Obviamente, eles não querem se expor publicamente, nem criar um constrangimento com o Conselho Nacional do Ministério Público, mas eles relatam aí um fato curioso, né? Porque a Lava Jato, ela critica muito, usa muita imprensa para criticar advogados, né? E réus, dizendo que abusam dos recursos e com a finalidade de obter a prescrição dos casos, né? E, inclusive, aquele projeto lá das 10 medidas anticorrupção tinha alguns artigos ali no meio para tentar evitar essa história da prescrição. Mas aqui nessas reclamações do Conselho Nacional do Ministério Público, a gente vê esse protelamento, digamos assim, em busca dessa prescrição. É isso? Não é só isso, né? A gente percebe quão frágil é esse discurso do falso moralismo quando a gente vê esses que antes se avocavam
como heróis e pessoas que detinham uma moralidade superior, quando essas pessoas são colocadas em xeque, quando as condutas dessas pessoas são realmente apuradas e começa a se enxergar o que de fato elas faziam, você vê como o jogo muda e como o falso moralismo se inverte, né? Veja um outro exemplo muito claro disso. O Procurador-Geral da República solicitou informações sobre os trabalhos da Força Tarefa. Veja, força-tarefa é um negócio que não existe juridicamente. É um agrupamento de procuradores da República que estão numa escala hierárquica dentro do Ministério Público Federal, cujo chefe é o Procurador-Geral da República. Então, eles respondem ao Procurador-Geral da República. Não há soberania, não há uma independência dessa estrutura. Não, eles estão alocados, né, como órgãos do Ministério Público nessa estrutura cujo chefe é o Procurador-Geral da República. Aí o Procurador-Geral pede acesso, né, solicita acesso ao material, ao trabalho desses caras, o que vocês fizeram, né, ao longo desses anos. Não estou nem falando de investigações em curso, estou falando do passado. O que vocês escolheram? O que são esses 450 terabytes que vocês têm aí? O que são esses 50 mil documentos que o Procurador-Geral da República chama de obscuros? Quem são essas 38 mil pessoas que vocês têm informações aí e vão pensando aleatoriamente de acordo com seus interesses? Quais foram os critérios para você distribuir as ações, os processos e os inquéritos? Quando o Procurador-Geral da República solicita isso aos integrantes da Força Tarefa, eles se rebelam. Aqueles mesmos caras que se diziam quem não deve não teme, a gente está em busca da verdade, a verdade tem que ser maior, inclusive que as garantias individuais, que é o que eles defendiam com as 10 medidas da corrupção, né? A caçada deles era mais importante do que as garantias individuais. Quando essas pessoas são colocadas numa situação de deixa eu ver o que você está fazendo, não está nem investigação, quero ver o que você fez, preste contas. Quando é pedido para as pessoas prestarem contas, o que acontece? Muda o discurso. Não é? O discurso de que a lei vale para todos, que quem não deve não teme, vira uma... Não, agora eu estou sendo perseguido, veja que absurdo. Então, concordo contigo, né? São diversos os fatos que nos revelam aí que esse falso moralismo, que esse marketing jurídico, a Operação Lava Jato não foi uma operação com base na Constituição e na lei, foi uma operação de marketing. Esse marketing construído, esse falso discurso de combate à corrupção, violando as leis e a Constituição, porque não existe combate à corrupção dessa forma, tudo isso, hoje em dia, é colocado em questão. Você citou aí esse caminho, que não seria só a questão, né, de responsabilização no CNMP, que seria pegar também a questão do patrimônio, de responder criminalmente. Qual seria esse caminho jurídico para buscar uma responsabilização dos procuradores, sem passar pelo CNMP? Bom, então, para além, o que o CNMP faz são apurações, né, disciplinares. Então, assim como se você cometer você funcionário público, qualquer que seja, cometer algum ilícito ali, algum ato contrário à lei no exercício das suas funções, você vai ter um processo administrativo disciplinar, sua conta vai ser apurada. No máximo, depois você pode ser demitido, você pode tomar advertência, suspensão, enfim, é uma relação ali com o órgão. O que eu acho que, enfim, falando agora como, né, não só como advogado, mas como doutor em direito, pesquisador e interessado sobre esse tema, meu doutorado foi sobre esses métodos arbitrários e tirânicos da Operação Lava Jato, eu acho que a responsabilidade desses agentes não se esgota nas sanções disciplinares. Eu acho que os réus, os investigados, aqueles que foram presos temporariamente, presos preventivamente, tiveram delações extorquidas, tiveram ameaças às famílias, tiveram... enfim, foram alvo de todas essas arbitrariedades. Essas pessoas podem ingressar com uma ação civil pedindo a reparação dos danos provocados. Vou te dar um exemplo muito claro. Deltan Dallagnol fez um PowerPoint colocando o Lula como chefe de uma organização criminosa. Isso nunca foi sequer objeto de denúncia. Como é que pode ele vir a público, trazer um PowerPoint com ilações, falando que uma pessoa é líder, chefe de uma organização criminosa, não apresentar uma prova, mas pior do que isso, sequer oferecer a denúncia contra essa pessoa? De duas uma. Ou ele está prevaricando, porque ele, mesmo com essa convicção, ele prefere não denunciar, ou ele está mentindo. Ou essa pessoa não é chefe de organização criminosa. Isso deve, obviamente, gerar uma reparação desses danos causados. Tantas pessoas que
continuaram presas, foram presas e continuaram presas injustamente. Outro exemplo, atos como conduções coercitivas, né? As pessoas sofreram uma agressão na sua liberdade, uma agressão na sua intimidade, uma agressão na sua vida privada. Isso não pode ficar impune. Veja, isso não pode ficar impune. Isso não pode ficar impune. Então, acho que deve haver uma reparação civil, mas para isso os investigados e réus, aí, vítimas, né, devem demandar contra esses agentes. Eu acho que aí eles não é só o Estado, é o agente mesmo. Como eles agiram com dolo em muitos dos casos, eles respondem com o próprio patrimônio, responsabilidade subjetiva deles. E, mais do que isso, a se comprovarem esses diversos indícios de crime que foram cometidos em nome do combate à corrupção, crimes que foram cometidos em nome dessa cruzada moralista, a se confirmar esses indícios, devem ser processados criminalmente. Aí cabe à polícia investigar, instaurar os inquéritos competentes e ao Ministério Público apurar a responsabilidade, denunciar, se for o caso, e ao Judiciário condená-los criminalmente. A ação criminal, na maioria dos casos, existem dois tipos de ação penal: ação penal privada e ação penal pública. Nos casos de ação penal privada, geralmente, o exemplo clássico aí são os crimes contra a honra, né, que a gente conhece tantos exemplos. Então, numa ação penal privada, eu, que me senti lesado, vítima, tenho que mover o judiciário, entro com uma queixa-crime. No caso da ação penal pública, não. A ação penal pública se divide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Na ação penal pública incondicionada, que é a maioria dos casos, que é a regra, e todos esses casos, em tese criminosos, são de ação penal pública incondicionada, não é preciso que a vítima vá lá e dê queixa, como a gente fala no jargão leigo, vou dar queixa na polícia. Não é preciso. Basta que os indícios cheguem ao conhecimento de qualquer autoridade policial ou judicial, e essas autoridades devem instaurar a investigação. Você citou aí a reunião, a conferência, né? A live do Grupo do Prerro com o Augusto Aras ontem, que repercutiu muito hoje na imprensa. Lá para o meio da live e para o final, o que mais repercutiu foi essa história dos documentos, né? 50 mil documentos que ficaram escondidos da corregedoria, a questão da quantidade de material que eles têm lá, a base de dados de 38 mil pessoas para investigar, que a Lava Jato já mandou nota para a imprensa negando agora à tarde. Enfim, lá para o meio para o final da live, acho que tem uma questão da cineasta Maria Augusta Ramos, que fez aquele documentário O Processo. Ela questiona o Aras, cita até o caso do presidente Lula, enfim, fala dos abusos revelados pela Vaza Jato, cobrando uma posição dele ali sobre esses abusos, né? Esses desvios que ele mesmo reconhece agora. E aí ele meio que diz que ele condena os métodos da Lava Jato, né? Ele vê esses métodos como algo condenável, que ele tem que apurar se ele tiver oportunidade. Diz claramente ali, expressamente, que os fins não justificam os meios de modo algum, mas ele também diz que, para ele, as condenações da Lava Jato foram justas, as condenações que saíram de Curitiba foram justas, e que o barulho desses abusos não pode, né, abafar essa condenação justa que ele vê aí nos casos de Curitiba. Como que vocês viram isso? Porque a gente viu os advogados elogiando muito que ele reconhece os métodos espúrios da Lava Jato, mas essa parte de considerar as condenações justas, como que vocês viram isso? Eu vejo uma tendência, não só no Augusto Aras, mas, veja, o próprio edital do Estadão, de alguns dias atrás, né, separando o lavajatismo da Lava Jato, né, eu, enfim, tenho diversas críticas a isso. Acho que já desde o início nunca diferenciei lavajatismo de lava-jato. Lavajatismo e lava-jato são a mesma coisa. Se você lê o editorial do Estadão apontando os erros do lavajatismo, você vai ver que todos eles estão presentes na Lava Jato. Não existe separar, não existe vou separar o joio do trigo, né? Muito me incomoda, inclusive a fala do Haddad na campanha de que a Lava Jato não soube separar o joio do trigo. Não tem essa de joio e trigo. Para ninguém você pode utilizar métodos arbitrários. Não é porque você acha, esse aqui realmente é corrupto, esse aqui não é, então para esse corrupto vale tudo. Não é assim que o Estado democrático de direito opera. Não é assim que a Constituição funciona. O que eu vejo, por exemplo, no Estadão,
é a preocupação de que agora, como a força-tarefa, como uma coisa está mais esparsa, como tem gente do PSDB sendo perseguida agora, e eu condeno essas perseguições. Acho que o que estão fazendo com o Serra, com o Alckmin, está errado. Busca e apreensão por conta de fatos ocorridos há 6 anos, isso está errado. Isso está errado. Isso está equivocado. Mas vejo a preocupação de muitos órgãos de que agora, como a coisa está chegando perto dos seus amigos, fala, não, isso não é, isso não presta, mas isso é o lavajatismo. Bom era lava-jato. Bom é quando esses mesmos métodos eram empregados contra o PT, contra o esquerdista. Agora que está chegando para cá, isso aqui não presta mais, né? Como foi um outro editorial, salvo engano, da Folha ou do Estado, nem sei se foi um editorial, se foi um artigo de algum autor que não me recordo agora, mas falando que era hora de perdoar o PT. Era hora, agora estamos na hora. O PT, realmente, a gente tinha que ter perseguido eles, tá? Mas agora é hora de perdoar o PT. Então, para mim, esses são assuntos que se conectam, são pontos que se ligam, né? Você querer aproveitar quando a Lava Jato, quando os métodos arbitrários eram contra alguns inimigos e precisava. Se não tivesse lavado, veja, a gente tem que se colocar na situação do outro também. É difícil ter um exercício de empatia quando a gente está falando de certas pessoas, mas é preciso também se colocar no lugar. Veja, só existe Augusto Aras, Procurador-Geral da República, porque houve Lava Jato. É claro que ele vai ter tudo, ele coloca pontos muito importantes sobre o presente, sobre o que esses caras precisam responder hoje, mas sobre o passado, veja, a Lava Jato fez Augusto Aras. Por quê? Porque a Lava Jato fez Bolsonaro. E Bolsonaro, ao invés de nomear como Procurador-Geral da República o mais votado da lista dos integrantes da instituição, nomeou quem ele quis. Então, só existe Augusto Aras porque existiu Lava Jato. Então, assim, a gente precisa realmente saber distinguir, né, quando as críticas afetam pessoalmente alguém, a opinião dessa pessoa, desse alguém que está emitindo a crítica, talvez mude de lado. E no caso dos veículos de imprensa, quando essas críticas afetam seus amigos, talvez o método que era aplaudido quando perseguia inimigos, agora é condenado por perseguir os seus amigos. Perfeito, doutor. Tem alguma coisa que você queira acrescentar que eu não perguntei? Não, acho que o mais importante é isso mesmo. Acho que o nosso trabalho enquanto juristas comprometidos com a Constituição Federal, comprometidos com o Estado Democrático de Direito, como jornalistas e como comunicadores que promovem o pensamento crítico, nesse momento é advogar pela abertura dessa caixa preta. A gente precisa conhecer o que foi feito. Hoje, a gente já conhece boa parte graças à Lava Jato. Porque tudo aquilo que a gente dizia, todas aquelas críticas que a gente fazia, que o juiz era parcial, que o juiz confundia com a acusação, e que, veja só, né, tinha gente que chamava de teoria da conspiração. Quando a Mariana Chauí vinha e apontava, falava, isso aqui é por culpa, isso aqui tem dedo dos Estados Unidos, é sempre a questão do petróleo que sempre teve aqui, é o neoliberalismo dominando as nossas riquezas, querendo quebrar o cinto. Todo mundo, não, isso é conspiração. Sérgio Moro não teve treinamento nos Estados Unidos. Isso é conspiração. Eles não tinham tanta ligação com o FBI assim. Eles não trouxeram documentos ilegalmente. Tudo isso a gente está vendo hoje em dia que sim, eles trouxeram documentos de forma ilegal. Sim, havia um contato direto com os Estados Unidos. Sim, o juiz se preocupava em não melindrar o FHC. Sim, o juiz indicava quem era a procuradora que tinha que interrogar, quem não tinha, que não está indo bem, qual era o timing da acusação, solta a operação, não solta. Veja, o juiz foi o coach, o juiz foi o mentor intelectual de um projeto acusatório. Isso deve ser colocado, isso deve ser passado a limpo hoje em dia. Isso vai se dar de duas formas. Com o julgamento do habeas corpus, que reconheça a suspeição desses agentes, tanto dos procuradores quanto do juiz Sérgio Moro, e com a responsabilização desses agentes públicos que se valeram do cargo, da função nobre do Ministério Público, que é uma instituição nobre, que deve fiscalizar a lei para impor seus projetos pessoais de poder. Fraudaram a Constituição, foram desleais com a Constituição em nome de um projeto de militância política que fraudou o sistema de justiça.